Se tem uma coisa que assusta o ser humano, é o fim do mundo e os terríveis desastres naturais. E sempre ouvimos histórias de calendários, histórias antigas, videntes e até mesmo a Bíblia falando sobre essas catástrofes. Mas e se eu te falar que existe um peixe que talvez seja capaz de prever esses terríveis acontecimentos? Você acreditaria? E bom, para desespero de muita gente, ele foi avistado recentemente no Chile e sabe onde? Lá na Austrália. Então já se prepare aí porque no vídeo de hoje iremos mostrar para vocês o peixe do fim do mundo. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí no começo do vídeo para você não se esquecer e agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Peixe Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel do Fim do Mundo Molo. E em julho desse ano, uma notícia assustou a população do Chile. E essa notícia também viralizou no mundo inteiro. Isso porque alguns pescadores da cidade de Arica, que fica lá no Chile, tiveram um encontro inesperado com um peixe bem raro. E esse peixe que estamos falando é um peixe que é bem difícil de ser visto lá na região. E o pior de tudo é que ele é conhecido como o peixe do fim do mundo. Que peixe é esse? Que história é essa? Como ele é considerado como o peixe do fim do mundo? Bom, vamos ver juntos melhor essa história. A descoberta. Bom galera, no dia 11 de julho de 2022, alguns pescadores chilenos encontraram um peixe chamado Regalecus glesni, que é mais conhecido como peixe remo, regaleco ou rei dos arenques. Ou para os mais supersticiosos, o peixe do fim do mundo. Esse galera é um peixe que vive lá nas profundezas. Esse peixe que foi encontrado tinha 5,8 metros de comprimento e uma aparência totalmente bizarra. Ele é todo comprido, tem um tupete vermelho na cabeça, e antigamente até acreditava-se que era um tipo de monstro marinho, ou uma criatura desconhecida do mar. E inclusive esse peixe é citado no livro dos recordes como um dos maiores peixes vivos. Inclusive foi o animal que serviu de inspiração para criar o famoso Pokémon Gyarados, que parece uma serpente marinha, algo do tipo. Mas voltando para o peixe que foi encontrado lá no Chile, que é o peixe remo, essa espécie, galera, gosta de morar lá no fundo do mar. Ele vive por volta dos 1000 metros de profundidade. É por isso que é muito difícil que eles apareçam aqui na superfície, já que eles vivem nas águas profundas. E é justamente o fato dele ter aparecido na superfície que acabou deixando algumas pessoas preocupadas. Isso porque, além de ser um peixe bem diferente dos outros, né, ser grande, comprido, meio esquisito, o peixe remo também é conhecido no folclore japonês como mensageiro do palácio do deus do mar. E segundo o folclore japonês, ele anunciaria a chegada de acontecimentos catastróficos, como por exemplo terremotos e tsunamis. Ou seja, quando algumas pessoas encontram esse peixe na superfície, eles pensam, já era, alguma coisa de ruim vai acontecer. Isso acabou deixando várias pessoas lá do Chile preocupadas. Mas como que o peixe vai prever uma catástrofe? Qual a ligação desse peixe com algum acontecimento terrível? A previsão do fim do mundo. Esse mito sobre esse peixe ganhou muita força depois de um desastre natural que aconteceu lá em Fukushima em 2011, que foi quando o grande tsunami levou a vida de mais de 20 mil pessoas. E coincidência ou não, pouco tempo antes do tsunami de Fukushima acontecer, alguns peixes remos foram avistados na costa do país. Além disso, no dia 11 de junho de 2020, um peixe remo também foi encontrado lá em Cozumel, no México, e 10 dias depois aconteceu um terremoto lá na região, um terremoto de 7,5 graus na escala Richter. Ou seja, nessas duas ocasiões onde catástrofes aconteceram, o peixe remo foi encontrado ali na região alguns dias antes. Então, galera, pensa bem, por causa de todos esses históricos e também por conta do folclore japonês, né? Os moradores de Arico, no Chile, que encontraram esse peixe remo, estão com medo de que algo possa acontecer com eles. Afinal, eles encontraram recentemente o peixe remo, então, né, tomara que não. Mas segundo o que aconteceu no México e no Japão, onde o peixe remo apareceu antes de uma catástrofe acontecer, a galera lá no Chile está esperando que possa acontecer algum tsunami ou algum terremoto. Esse peixe foi bastante estudado e mesmo tendo todas essas coincidências de datas de catástrofes e de aparição desse peixe, não existe nenhuma prova concreta que o animal prevê o futuro ou prevê desastres naturais. Bom galera, por mais que nunca tenha sido comprovada a relação desse animal com desastres naturais, não é muito comum deles saírem do fundo dos oceanos. Isso porque, como já falamos, ele fica lá no fundo do mar, né? Ele mora, se alimenta e tudo mais
lá numa profundidade de 1000 metros. Porém, segundo alguns especialistas, eles só saem dessa região profunda quando estão na fase de reprodução, quando estão doentes ou quando estão prestes de bater as botas. Ou seja, como ele só vem para a superfície nessas situações, esse peixe acabou ficando cada vez mais raro, né? Avistar ele por aí é uma coisa muito difícil de acontecer. Isso pode acabar reforçando ainda mais toda essa teoria que diz que eles preveem os desastres naturais. Isso porque alguns fenômenos naturais, como tsunamis e terremotos, podem trazer mudanças no clima e também na temperatura da água. E, consequentemente, os peixes podem sentir essas mudanças e assim ficarem doentes. E como já falamos, um dos motivos que fazem esses peixes chegarem até a superfície é quando eles estão doentes. E como eles foram vistos pouquíssimas vezes em muitos anos, E na maioria das vezes eles já aparecem sem vida, eles ainda são relativamente pouco estudados pela ciência. até 2001, por exemplo, nem existiam registros desse animal vivo. E foi só este ano que finalmente conseguiram filmar um peixe-remo na água. E o que vocês têm que entender, galera, é que mesmo tendo ou não relação, né, com o fim do mundo, que é o nome que ele leva, ou sei lá, né, tendo relação com alguma catástrofe, o que deixa muita gente com medo mesmo nessa história é o fato dele nunca aparecer. Ele quase nunca aparece mesmo. E de acordo com o Instituto de Fomento Pesqueiro, lá do Chile, o IFOP, a presença desse peixe no litoral chileno é bem comum e estranho. Alguns cientistas disseram que essa teoria não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse peixe prever algum acontecimento. Mas eles também disseram que não dá pra negar 100% essa possibilidade. Pode ter, sei lá, 1% de possibilidade, né? E segundo um especialista em sismologia chamado Kiyoshi Wadatsumi, existiria um bom motivo no qual essas espécies poderiam prever desastres naturais. E esse bom motivo seria justamente o local onde eles vivem, lá no fundo do mar, o mais perto possível talvez das placas tectônicas. Pois os peixes remos são mais sensíveis a movimentações sísmicas do que os animais que vivem na superfície. Então, teoricamente, porque nenhum estudo ainda foi feito para comprovar essa ideia, Até que para estudar tem que mandar uma sonda lá para 1 quilômetro de profundidade. esses peixes, por estarem lá embaixo, eles podem sentir essas movimentações mais facilmente. E eles também são mais afetadas por elas, fazendo com que mudem de comportamento e acabam subindo para a superfície. E como o avistamento deles é algo bem raro, o IFOP, o Instituto, coletou amostras para tentar entender todos os motivos que fez esse peixe surgir na costa. Ou seja, vamos ter que esperar os estudos desse instituto comprovar se esse peixe consegue sentir ou não o movimento das placas tectônicas. Outras aparições. Apesar de ser bastante raro, como a gente falou, esse peixe já foi avistado, registrado, capturado, gravado, filmado algumas vezes. Em 2008, por exemplo, o projeto Serpent Project, que realiza pesquisas biológicas e ambientais nos oceanos, conseguiu registrar esse peixe. No mesmo ano, uma máquina não tripulada estava explorando o Golfo do México, e quando chegaram por volta de 450 metros de profundidade, eles conseguiram registrar outro peixe-remo. Já em 2014, um peixe-remo de 5,5 metros foi encontrado já sem vida em uma praia lá na Califórnia. E ainda em 2014, poucos dias depois, um outro peixe da mesma espécie foi encontrado ali na região. E ele foi encontrado a cerca de 80 quilômetros de distância do outro que foi encontrado na Califórnia. Esse tinha cerca de 4 metros de comprimento. E ainda bem que nada aconteceu lá na Califórnia. Nenhum desastre aconteceu depois que esse peixe foi encontrado. Na verdade, meses antes do peixe ser encontrado, aconteceu realmente alguma coisa. Esse peixe da Califórnia foi encontrado lá no meio de outubro. E em agosto, cerca de 2 meses antes, um terremoto de 6 graus atingiu o norte da Califórnia, o que acabou deixando 89 pessoas feridas. Nesse caso, o peixe apareceu depois do terremoto e não antes. E aí, agora não dá pra saber se o peixe-remo prevê as catástrofes ou se ele realmente sente as catástrofes e passa mal, né? Que aí como que ele ia sentir depois, né? Exato. E uma das aparições mais recentes aconteceu agora, no dia 16 de junho de 2022, quando a bióloga marinha Georgia Gilmore teve um encontro bem raro com um peixe dessa espécie. Durante um mergulho na famosa barreira de corais australiana, a bióloga acabou dando de cara com um peixe-remo que ainda era jovem, pois ele tinha apenas 35 centímetros. E esses peixes passam aí facilmente dos 5 metros. E ainda bem que até agora, pelo menos, nenhuma catástrofe natural aconteceu lá na Austrália. Ou em alguma região próxima dali. E também esperamos que nada aconteça, tanto na Austrália quanto no Chile, tomara que não aconteça em lugar nenhum. E mesmo ainda toda essa história não tendo sido comprovada cientificamente, isso é uma coincidência bem estranha, né, galera? Pois alguns peixes realmente foram vistos pouco tempo antes de uma catástrofe natural acontecer. Ou no caso lá da Califórnia, meses depois. Então, diretamente ou
ou indiretamente, né, o estranho de tudo isso, é que existem ligações desse peixe com o fundo do mar, ou com o movimento das placas tectônicas. Mas será que é uma coincidência ou será que realmente eles são ligados ao fim do mundo? Se ele sente lá a vibração no fundo do mar, se ele prevê, né, se ele tá lá de boa e do nada ele, meu Deus, vai acontecer, vou sair daqui. Ou se ele simplesmente adoece e acaba subindo para a superfície, isso a gente ainda não consegue concluir, galera. Vamos ter que esperar os próximos estudos sobre esse peixe. E também vamos esperar os próximos dias que vocês vão ver que não vai acontecer nada lá no Chile, beleza? Assim esperamos, galera. E se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like se não deixou no começo do vídeo. Se inscreva no canal também se não é inscrito, galera, é de graça, é só descer a tela e clicar nesse botãozinho vermelho, loga com a sua conta e se inscreva. Veja outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, se você ainda não assistiu, tem 3 aí bem maneiro. Acesse o nosso site que tá aqui na tela e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!